Olá! Você sabia que 16 brasileiros morrem diariamente vítimas de afogamento? E que a cada 2 dias, uma criança morre em acidente com água em casa, principalmente em piscina? O afogamento é uma tragédia mundial. São silenciosos, acontecem rapidamente e levam à morte num piscar de olhos. Independente do poder aquisitivo, da raça, credo ou religião, nenhuma família está blindada contra esse desastre. Todos os anos, 500 mil de pessoas chegam a óbito vitimadas por afogamentos. No Brasil, são quase 6 mil pessoas. É o segundo tipo de acidente que mais mata crianças e adolescentes em todo o país. Os dados são alarmantes. Mesmo assim, há pouca informação sobre como identificar quem está se afogando ou a maneira correta de resgatar a vítima. No programa de hoje, eu recebo o médico fundador e sócio da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, considerado uma das maiores autoridades em afogamento do mundo. Ele já escreveu 3 livros e mais de 230 artigos nacionais e internacionais e dedica a vida nesta bela missão, que é informar o povo brasileiro sobre técnicas de resgate de vítimas de afogamento. Eu converso com o Dr. Davi Spilgman. Olá, Dr. Davi, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Laura Campos Entrevista e é uma honra poder estar conversando com o senhor, uma sumidade em salvamento aquático. Boa noite, Laura. Boa noite, telespectadores. É ótimo, é uma oportunidade excelente estar aqui e falar sobre um assunto que eu passei minha vida profissional toda trabalhando, que é o afogamento. Dr. Davi, o senhor é carioca, criado literalmente na beira da praia. Por que o senhor decidiu-se se dedicar tão apaixonadamente ao problema, ou melhor, à causa dos afogamentos? Quando é que surgiu esse interesse e por quê? E o que te motivou a buscar essa área tão inexplorada na medicina? Laura, quando eu tinha 7 anos de idade, eu me afoguei na praia de Copacabana, no dia 1º de janeiro, era uma ressaca. E isso, de uma certa forma, produz um trauma na gente, né? E em qualquer trauma na medicina, a gente pode levar isso para o lado positivo, ou seja, pegar esse trauma que a gente passou e construir algo positivo, ou fazer uma coisa introspectiva e deprimida, e traumática, e neurótica. E aquilo sempre me provocou uma vontade de aprender a nadar, de nadar melhor, de poder ter mais ferramentas. E quando eu fiz medicina, era uma área que eu queria trabalhar. Eu sempre surfei, sempre fiz pesca submarina, então sempre gostei de esportes aquáticos. E eu queria, então, dedicar essa minha profissão médica a essa área de afogamento. Isso é que houve a minha motivação. Dr. Davi, o senhor, em 95, também fundou a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Conta um pouquinho da história, qual foi a ideia, o que é que faz a Sobrasa? Laura, isso tem uns momentos muito engraçados e muito traumatizantes também, né? Quando eu entrei em 1990, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, eu entrei para trabalhar com os guarda-vidas na praia. Até então não existiam pessoas civis, eu sou militar, tenente-coronel do Bombeiro da Reserva. Até então não existia ninguém trabalhando nessa área como militar. Eu comecei a trabalhar nessa área e comecei a perceber que tinha muito pouca coisa feita na área de afogamento. E aí eu comecei a escrever, na época era carta, não existia e-mail, né? Então eu comecei a escrever para o exterior, procurando algumas revistas internacionais e alguns experts na área. E aí encontrei alguém me escreveu e disse assim, olha, nós vamos ter um evento em 93, 94, e você pode vir aqui apresentar o que você tem feito no Brasil. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um evento gigantesco, com um campeonato de salvamento aquático, esportivo, médicos, etc. E eu falei, porra, é aqui que eu vou encontrar as minhas respostas a tantas perguntas que eu tinha de como tratar, qual era o melhor tratamento do afogado, o que eu tinha que fazer numa situação ou em outra. E aí eu descobri
conforme eu fui perguntando, eu descobri que as pessoas sabiam muito pouco. Até que eu cheguei no expert do expert lá do evento e perguntei algumas coisas e ele, no final de 3, 4, 5 perguntas, eu acho que ele se sentiu pressionado e me falou assim, olha, na realidade, eu ressuscitei, eu tratei afogado, 2 afogados na minha vida. E aí eu falei, pô, então eu estou no lugar errado, eu vou voltar para o meu país e vou ter que desenvolver essa pesquisa científica para entender e encontrar as respostas que a gente precisa para o afogamento, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo também. E nesse momento, e essa que veio assim uma situação engraçada, né? A cada momento que tinha reunião, porque era uma semana de evento, e todo mundo ia de terno, eu ia à vontade, todo mundo ia à vontade, eu ia de terno, então eu nunca acertava. E numa dessas eventos, tinha até o príncipe de Gales, foi no país de Gales, eu estava sentado com a minha esposa e de repente eu ouvi meu nome. E ela me cutucou e falou assim, acho que chamaram você. Eu falei, mas o que eu vou fazer? E era realmente, me chamaram lá em cima, estava o príncipe de Gales, toda uma diretoria lá, fundando uma instituição internacional, e aí eles me fizeram assinar um termo de compromisso. E esse termo de compromisso dizia que eu estava me comprometendo a desenvolver a redução dos afogamentos no Brasil e representar o Brasil. E aí, em 94, quando eu voltei, eu falei, bom, eu tenho que tomar alguma atitude. E aí comecei a juntar as pessoas para que a gente fundasse uma sociedade, e essa sociedade é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, que foi fundada em 1995. O senhor falou em redução de afogamentos, 500 mil de pessoas morrem afogadas por ano. Aqui no Brasil, né, o número de óbitos por esse desastre chega a quase 6 mil vítimas. Isso sem falar, claro, nos incidentes não fatais que superam os 100 mil. Os números são preocupantes. Eu confesso que eu mesma fiquei surpresa com todos esses dados. Doutor Davi, por que acontece tanto afogamento no Brasil e também em todo o mundo? Quais são as principais causas e quais são os principais tipos de afogamento? O Brasil ele tem uma temperatura ambiente praticamente o ano inteiro muito boa, né? Muito atrativa, né? E os afogamentos acontecem, na maioria das vezes, numa grande maioria, no lazer, né? É o ribeirinho que foi pescar, é o pessoal que foi se refrescar, é o pessoal que foi fazer um piquenique, é o pessoal que foi para a cachoeira, é aqueles que procuram uma praia sem guarda-vidas. Então, o Brasil tem o maior número de salvamentos no mundo. Não tem o maior número de mortes por afogamento, por conta de ter um número enorme de guarda-vidas, são pelo menos 15 mil guarda-vidas no Brasil todo. O litoral é muito bem guardado pelos serviços de salvamento do Corpo de Bombeiros e serviços municipais de guarda-vidas. E no interior, que é o nosso grande problema, 75% dos afogamentos acontecem em rios, lagos e represas. Afogamentos com morte. Então, no local onde você tem guarda-vidas, o afogamento acontece e ele tem o socorro do guarda-vidas. Diferente de um local, de uma pessoa que vai pescar num rio ou numa cachoeira, onde ali não tem guarda-vidas. Então, às vezes, ele se afoga, ele não conhece direito o ambiente, se afoga e não tem a quem pedir socorro ou a quem socorrer aquela pessoa. E aí, quando alguém vai tentar socorrer aquela pessoa, acaba se afogando e morrendo junto. Então, tragédias de 2, 3, 4 pessoas morrendo ao mesmo tempo afogado é muito comum, seja porque virou um barco, seja porque alguém foi tentar socorrer e acabou morrendo. Então, o afogamento no Brasil é muito comum. E a morte acaba sendo uma consequência, porque o afogamento ele é muito rápido, ele é muito silencioso e muito letal. E num piscar de olhos também, né? Exatamente. Então você está ali na água, começou o sufoco, do começo do seu sufoco até a parada cardiorrespiratória, às vezes leva 2, 3 minutos.
Então é muito rápido, não é uma coisa que dê tempo de você reagir, de alguém ver, quer dizer, normalmente é muito rápido e muito silencioso, então não chama muita atenção, parece que a pessoa está brincando ali e na realidade ela está morrendo. O senhor, falando isso, eu lembrei de um fato que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu fui com a minha família para uma cidade de Águas Quentes e a minha mãe não era muito boa para nadar. Ela começou a se afogar e ninguém percebeu. Ela dava a mão, acenava e as pessoas achavam que ela estava brincando, dando tchau, né? A gente demorou a perceber que realmente ela precisava de ajuda. Como é que eu faço para identificar quem é que está, quando a pessoa está se afogando e o que é que eu devo fazer? A gente construiu, uma das ferramentas que a gente desenvolveu ao longo desses anos todos, é o que a gente chama de cadeia de sobrevivência do afogamento, que são 5 anéis. Esses 5 anéis começam, o primeiro, prevenção. Logo, o segundo anel é isso que você me perguntou. Eu só posso prover socorro ou acionar socorro se eu conseguir identificar que alguém está se afogando e precisando de ajuda. Como que eu faço isso? Eu olho para a pessoa e vejo assim, ela está nadando na vertical? Não pode, né? Uma pessoa não nada na vertical, ela nada normalmente na horizontal. Uma pessoa que deixa o cabelo cair em cima dos olhos. Uma pessoa que está com a face quase imersa com a via aérea. Tudo isso são sinais de que a pessoa não está bem, né? Então eu tenho que ter o olho treinado para isso, para observar que a pessoa está precisando de ajuda, para então acionar 193 ou pedir para alguém ligar 193. Enquanto eu não faço um bom diagnóstico, ou seja, reconheço que a pessoa está precisando de ajuda, eu não consigo fazer um bom tratamento, que nesse caso é ligar ou pedir para alguém ligar 193 e chamar ajuda. Então, qual é mais importante, prevenir ou salvar? Qual a importância do salva-vidas que a gente vê muito em beira de praia e também em piscinas e clubes? Você sabe que isso também é curioso, né, Laura? Porque essa passagem do nome salva-vidas para o nome guarda-vidas tem essa importância ligada a isso que você falou, da prevenção. Porque antes era salva-vidas, porque dava a ideia de que a pessoa estava ali, o profissional estava ali para salvar. Hoje a gente sabe que ele, na realidade, ele está para guardar, porque 99,8% das ações de um guarda-vidas num dia de praia são de prevenção. Então, enquanto ele faz 99,8% das ações em prevenção, ele só faz 0,2% das ações em resgate e 0,01% de primeiros socorros. Então, isso é uma realidade, é um trabalho que a gente publicou também há 3 anos atrás numa revista estrangeira, e isso vai mudando a percepção que o mundo tem sobre o afogamento. O afogamento é prevenção. Eu quero que o meu filho vá à praia ou vá à piscina, eu não quero saber salvar ele, eu quero que ele não se afogue. Porque o próprio trauma do afogamento, se ele não leva à morte, ele leva a um trauma muito importante. Então tem pessoas, por exemplo, que moram fora da orla, nunca mais entram na água, tem medo até de tomar banho na banheira, por conta de um trauma, e todos nós já tivemos esse tipo de trauma, em familiares conosco. Então, assim, é muito importante que isso não aconteça, né? O senhor falou em trauma, o afogamento é um acidente que ele faz parte de todas as famílias, não importa o credo, raça, religião, se é rico, se é pobre, pode acontecer com todo tipo de família, em qualquer pessoa, né? E como é que faz? O senhor tem alguma campanha de educação, a Sobrasa, para prevenir, principalmente aqui em Mato Grosso, que a gente não tem mar, os afogamentos são muito na beira de rio, e como o senhor mesmo disse, o rio, as pessoas estão ali brincando, calor, e acaba acontecendo uma fatalidade. A pergunta é ótima, né, Laura? Porque me dá a oportunidade de falar sobre algumas coisas que é o nosso principal trabalho.
Primeiro, o conceito de que o afogamento é um trauma, mas não é um acidente. Ele é acidente em 0,2% dos casos. Em 99% dos casos, ele é um incidente. E por que essa diferenciação? Qual a importância que tem nessa diferenciação? Porque quando a gente fala em acidente, a gente dá a noção para toda a população ou toda a sociedade de que aquilo era inevitável, era um desejo divino, um desejo do destino que aquilo acontecesse. Quando a gente sabe que 99% tem prevenção, ou seja, eu posso prever, né? Uma criança que está sozinha na piscina ou que está longe da mãe ou do pai na piscina, a possibilidade de acontecer esse trauma é muito grande. Então, quando eu tenho a possibilidade de prever, eu chamo esse trauma de incidente e não de acidente, né? E isso me faz remeter assim, quais são as medidas que eu posso tomar para reduzir essa possibilidade, para prever o risco. Então a gente tem basicamente dois fatores principais. O primeiro fator é eu entender como reduzir o risco no ambiente. O segundo fator, e é um equilíbrio entre os dois, é quais são os comportamentos de risco que levam a pessoa ao afogamento. Quando eu entendo tanto o risco ambiental quanto os fatores de risco, eu começo a trabalhar isso na prevenção. Então a gente tem programas de prevenção que chama assim, KIM na escola, que é uma ida de um guarda-vidas ou um professor de natação ou de educação física ou de um atleta à escola, onde ele passa um vídeo de prevenção em desenho animado, a gente tem 5 vídeos à sua brasa, e aproveita e usa um gibi, que a gente também tem 5 gibis. Então, uma interação que a gente faz com as crianças de 30 minutos e dá as principais dicas, não muitas não, 5 dicas. 5 dicas se eu estou falando de piscina, ou 5 dicas de rio, ou 5 dicas de praia, quer dizer, são poucas dicas, mas que a criança leva isso para a vida inteira. Esse é o KIM na escola. A gente tem um outro programa chamado Piscina Mais Segura, que é a mesma coisa de dar dicas, só que no ambiente de piscina, feito pelos professores de natação com seus alunos. Então a gente tem 4 semanas por ano, que é a Semana Piscina Mais Segura, onde a gente passa essas medidas de prevenção e as crianças saem de lá sabendo, e os pais também, porque eles assistem à aula. A gente tem um outro programa chamado Surf Salva, que é ensinar os surfistas medidas de prevenção, resgate e primeiros socorros. Agora, com a introdução do SUP, a gente tem o SUP Salva. Então, em Mato Grosso, será feito um SUP Salva, num rio, num lago, numa represa, até numa piscina. Quer dizer, o que a gente quer é passar as poucas dicas, principalmente de prevenção, que a pessoa possa ter um olhar diferenciado naquele risco, olhar para a cachoeira e não ver só o lazer, ver algumas situações de risco que podem ser evitados. E a gente tem mais programas aí, suporte básico de vida em afogamento, emergência aquática, mergulho mais seguro, casa mais segura, quer dizer, são muitos programas que a gente construiu ao longo de 26 anos de existência, de forma que a gente pudesse atingir o público certo, né? Não adianta eu chegar, por exemplo, em Mato Grosso e querer ensinar todo mundo prevenção em praia. Eu tenho que ensinar a prevenção onde acontece, em rios, lagos, represas, cachoeiras. Então a gente tem, por exemplo, um programa que é muito legal, que chama-se Município Mais Resiliente em Afogamento, onde a gente vai no município e avalia os locais de risco, avalia o comportamento de riscos da população e começa a introduzir alguns programas mais importantes naquele local para reduzir esse número de afogamentos. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Já já nós voltamos com o fundador da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, o Dr. Davi Spilgman.
Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje eu estou conversando com uma das maiores autoridades em afogamento do mundo, Dr. Davi Spilsman. Dr. Davi, no outro bloco o senhor estava falando sobre algumas dicas de prevenção, principalmente aqui em Mato Grosso, que tem que vir um outro programa. Como a gente vive num estado muito quente, as pessoas têm o hábito, claro, de se refrescar no rio. Principalmente nessa época seca, onde a maré, o rio está muito baixo, tem-se a falsa impressão de que ele não oferece riscos. Diferente do mar, que intimida, aquelas ondas grandes, as pessoas às vezes ficam um pouco intimidadas, principalmente, claro, o mato-grossense, o rio a gente acha que não oferece perigo. Né? Porém, não é bem assim. Somente no primeiro semestre deste ano, aqui em Mato Grosso, o número de mortes por afogamento já atingiu mais da metade dos últimos 2 anos. Quais são as dicas, né? Como é que se deve proceder para nós aqui que vivemos em Mato Grosso ao tomar banho de rio e de uma maneira mais segura? Então, o rio é um grande desafio para todos nós, né? Primeiro porque eu não tenho guarda-vidas naquela região, né? É claro que eu tenho praias de rio, e nessas praias de rio eu consigo colocar segurança. Mas não é a realidade para o rio. O rio tem uma extensão muito grande, né? E ele tem algumas características que você já comentou, que são exatamente essa. O olhar para a onda traz um certo receio, né? Quando você está na praia. Mas quando você vê um rio, e se ele tem uma certa profundidade, ele passa como se ele fosse uma coisa calma, tranquila, né? E a velocidade da correnteza, às vezes, é muito grande. Então, esse é a primeira coisa, o aspecto de que, quando eu olho, eu tenho que ter uma educação muito grande anterior para entender se eu consigo me banhar naquele rio ou não. E isso é muito difícil. Porque você imagina, hoje é uma coisa, né? Daqui a 2, 3 dias choveu, o nível do rio é outro, completamente diferente. Detritos, galhos, a profundidade é diferente, então eu já não consigo, antes eu conseguia andar de joelho até um determinado nível, agora já não consigo mais. Existem rios de lodo, pedra que eu posso tropeçar, buracos. Então, o rio é um desafio muito maior do que a praia, tá? Esse é o primeiro aspecto. E quando eu vou ao rio, eu tenho algumas características, né? Se o rio tem correnteza, eu só posso entrar até o joelho, eu não posso entrar mais do que o joelho, tá? E eu tenho que entrar com muito cuidado, porque ao entrar eu dou de um passo para outro, eu posso ter uma diferença de 50 centímetros, às vezes até 80 centímetros. Isso significa que se eu estou confortável com água no joelho aqui e eu der mais um passo, essa água pode bater na minha cintura ou mais e a corrente ser o suficiente para me arrastar. E me arrastou, se eu não souber como lidar com aquilo ali, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, acabou. Né? Eu estou ali e em 2, 3 minutos eu estou morrendo afogado. Então, rio com correnteza até o nível do joelho no máximo. Rio sem correnteza nenhuma, eu posso entrar até o nível da cintura, mas sempre cuidado que o próximo passo ele pode afundar muito mais. E sempre que possível com colete salva-vidas, né? Então eu não deixo de usar o colete salva-vidas em rio em hora nenhuma, tá? Embarcado, não estando embarcado, eu estando numa cachoeira, então assim, além do que, né, no pé de serra ainda tem aquelas águas de chuva, né, que vem aquela que a gente chama de cabeça d'água, que podem surpreender a gente está ali tranquilo, né, com a água na coxa, por exemplo, e de 2, 3 minutos depois a água está no pescoço, né? Então, assim, tudo isso tem que ser considerado. E é muito difícil você educar uma população, como a nossa, principalmente, né? Como enfrentar isso, como perceber isso. Além do que, os que mais morrem afogados, mais se afogam nessas situações, são os jovens.
né, de 15 a 25 anos. E esses jovens de 15 a 25 anos são todos super-heróis. Então, se você pode até falar para eles, olha, aquilo ali é muito arriscado, e ele vai achar que é arriscado para os outros, para mim não. Então, assim, ele se submete a um risco muito maior do que ele é capaz. E aí aquele balanço que a gente estava falando entre o risco ambiental e a competência aquática que ele tem para enfrentar aquele risco. E no caso do rio, tem que ter uma super competência para poder enfrentar o risco e os perigos que o rio apresenta. Doutor Davi, uma coisa que acontece muito aqui, né, óbvio, afogamento de rio, e também eu acho que em todo o Brasil, em todo o mundo, e o senhor também falou agora há pouco, é que quando a gente afoga, é muito comum a pessoa tentar ajudar a outra, e o que a gente vê é que sempre morre mais de uma pessoa, né? É sempre a outra que foi tentar ajudar o amigo e acabou morrendo afogado. Quais os perigos de se tentar ajudar e o que fazer quando uma pessoa está afogando? Então, ótimo. A gente tem, então, essa cadeia de sobrevivência. O primeiro anel é a prevenção. O segundo anel é reconhecer o afogamento e chamar 193. O terceiro anel, que é a sua pergunta, eu posso ajudar uma pessoa que está se afogando sem entrar na água. Eu posso jogar uma boia, eu posso jogar um cabo, eu posso dar um galho de árvore, eu posso falar com ela naqueles poucos segundos em que ela está passando sufoco, que ela não deve lutar contra a correnteza, que ela deve flutuar. No rio, por exemplo, a gente flutua com os pés para frente, usa só o braço, não luta contra a correnteza e usa um dos braços como um leme. Então, se você abre um dos braços, a tendência é o corpo ir se direcionando para a margem daquele braço, entendeu? Então, assim, é a forma de você poupar energia. Normalmente, as pessoas morrem afogadas porque elas começam a tentar nadar contra a correnteza ou nadar para a margem rapidamente, e aí ele se cansa, e cansa muito rápido, né, Laura? Em 10, 15, 20 segundos ele está exausto, não consegue nem mais levantar o braço para pedir socorro. Então é muito importante, primeiro, que a gente não tente entrar na água para fazer o socorro, que a gente pense em dar um material de flutuação para a pessoa, jogar um material de flutuação. Claro que uma hora ou outra, às vezes você pode decidir, não, eu vou entrar, eu tenho condições de ajudar. Então, se você acha que vai entrar e tem condições de ajudar, leva algum material de flutuação. Uma PET, uma bola, um espaguete, uma prancha, uma tampa de isopor, alguma coisa que, ao chegar próximo à vítima, você possa entregar esse material para ela e que ela, então, não te agarre. Porque o risco todo ali, você pode até ser competente para não se afogar naquele rio, mas ao ser agarrado, acaba essa competência, né? Você tem que flutuar, né? Você está falando de uma água doce, que tem menos flutuação ainda, né? Você está falando de corrente, você está falando de uma pessoa que está desesperada por uma tábua de salvação, e você vai se tornar a tábua de salvação ali. Então a pessoa vai te agarrar e vocês vão morrer juntos. Então nunca chegar perto de uma pessoa dessa. Sempre ter um material para entregar, deixa ela agarrar o material. E aí parou o afogamento, ajuda ela, olha, vamos botar o braço assim para chegar para a margem, para uma margem, para outra, e aí dá tempo daquele 193 que você pediu para alguém chamar, chegar no local. Agora, doutor Davi, se eu estiver afogando naquele desespero, como é que eu vou lembrar, né, naquela ânsia de me salvar, de flutuar, de levantar o braço? Existe alguma técnica? Porque ali você está afogando. É difícil para concentrar e falar, não, agora eu tenho que flutuar, eu tenho que boiar, colocar o pé. Como é que faz para a gente ter essa consciência? Eu acho, Laura, que primeiro eu preciso entender, como você falou no outro bloco, eu preciso entender que o afogamento acontece com, não escolhe
raça, religião, classe social, qualquer outra nomenclatura. Ele atinge a todos nós. Então, para que eu possa lembrar disso, eu tenho que entender que isso possa acontecer comigo. Se eu não admito que esse problema possa acontecer comigo, eu não vou guardar essas informações. Eu só guardo essas informações se eu dizer assim, bom, eu posso precisar dessas informações um dia, né? Eu lembro até de uma história assim bem interessante que eu vi de um garotinho, acho que de 4 ou 5 anos, que foi pego por um jacaré, uma coisa assim, né? Ele estava na boca, o jacaré estava abocanhando ele. E ele pegou e acho que ele apertou os olhos do jacaré. E aí depois, o jacaré soltou, e depois eles perguntaram, mas por que ele fez isso? Ele falou, alguém tinha me falado. Então, assim, no momento que ele recebeu aquela informação, ele admitiu aquela informação como podendo ser útil. E o afogamento acontece com todos nós. Então, ele é útil o tempo todo. Eu preciso admitir isso para então incorporar essas medidas como importantes na minha vida. Doutor Davi, verdade ou mito? Saber nadar diminui o número de afogamentos? Cara, Laura, essa é uma pergunta muito boa, tá? E eu vou dizer por quê. Porque eu sou uma das pessoas que mais propaga e você saber nadar não blinda ninguém contra o afogamento. Eu, por exemplo, sou um excelente nadador, ganhei várias medalhas de natação, surfo em mares de 3, 4 metros, com tranquilidade, mas se me colocarem em Nazaré com aquela onda de 10 metros, eu morro afogado. Então, a questão não é saber nadar. A questão é, se eu pego uma criança e coloco ela na piscina e ela sabe flutuar, talvez ela não se afogue. Mas se eu pego a mesma criança que saiba flutuar e coloco ela na praia ou no rio, ela vai morrer afogada. Então, a questão, quando você fala assim, saber nadar evita afogamento? Não. Né? Você tem que entender qual a tua competência aquática e adequar isso ao ambiente aquático. Né? Então, essa relação é muito importante, que a competência aquática seja maior do que o risco ambiental. Só assim você garante que não vai se afogar. Doutor Davi, o mar, o rio ou o lago são nossos inimigos? Quando é que um elemento essencial à vida, que é a água, pode se transformar num grande risco para as pessoas? Então, Laura, a água é um ambiente muito agradável, né? A gente passa 9 meses no útero da mãe, envolto em água, confortável, aquecido, acolhido. Né? Então é natural que a nossa relação com a água seja muito íntima, muito prazerosa. Né? Então, assim, a primeira impressão que a criança tem da água é atrativo. Então, toda criança tem muita atração com a água. Nós, pais, que acabamos colocando essa coisa do risco que a criança tem perto da água, e é um risco real. Então, é muito importante a gente entender essa relação, né? Que existe um risco muito grande, muito maior do que qualquer outra situação, porque, como a gente falou no início, o afogamento é muito silencioso, muito rápido e muito crítico. Então, a gente sempre recomenda que a criança fique à distância de um braço de um adulto, do responsável. Porque como a gente falou no início, um piscar de olhos e você pode perder o seu maior tesouro. Então, a gente está sempre buscando essa relação muito próxima, né, de educação, de entendimento, e é um desafio muito grande, né? Doutor Davi, o senhor falou de crianças, né, afogamento de crianças, e também no começo da entrevista que o Brasil é um dos países que tem maior número de afogamentos de crianças e adolescentes, principalmente pelo nosso clima, muito quente, mas eu fiquei espantada em saber que outros países como China, Rússia, Índia e Vietnã também são campeões em afogamento de crianças e adolescentes.
Por que isso acontece lá também, se lá não tem o mesmo clima que a gente? O que acontece é que a educação também é menor, né? O brasileiro, por menos, digamos assim, educado nessa área, ele ainda tem uma educação muito maior do que o russo, o chinês ou o pessoal que vive no Vietnã ou na Índia. Porque a gente tem uma relação com a água muito grande, a gente tem um litoral muito grande, né? Nós temos os campeões de surf, campeões de natação. Então a relação do brasileiro com a água é muito grande. Isso acaba dando uma intimidade que acaba dando também uma competência a uma parte da população de não se afogar em determinados ambientes. Então lá acontece menos salvamentos que no Brasil, mas muito mais mortes que no Brasil. Por exemplo, a China, por exemplo, tem uma população 5 vezes maior, 6 vezes maior. Então é natural que ocorra mais. Índia é a mesma coisa. E a educação que eles têm nessa área aquática é muito menor. Então acho que o brasileiro está muito mais próximo da água e do lazer e do esporte aquático. Doutor Davi, qual é o local mais comum para afogamentos? Mar, piscina ou rio? O local mais comum de se afogar é a praia, mas não é o local mais comum de morrer afogado. Morrer afogado é rio, lago e represa. Agora, tem alguma época do ano, Carnaval, Réveillon, que há uma maior ocorrência para esse tipo de acidente? Ou, por exemplo, aquele dia que está muito quente, né, quando está muito calor, que você acabou de dizer, qual é o pior dia, né, ou época para um guarda-vidas? Certamente o verão é problemático, né? Mesmo que a gente viva num país tropical como o nosso, o verão as praias estão mais cheias, férias escolares, está mais quente e o calor faz naturalmente o brasileiro buscar os rios, lagos, represas, as praias, as cachoeiras, as piscinas, e isso acaba, né, se você tem uma pessoa frequentando mais vezes um ambiente aquático, o risco aumenta, né? Se eu tô como numa estrada, se eu dirijo um dia por semana, o risco é 1. Se eu dirijo 7 vezes por semana, o risco é 7, né? E quanto mais você tá no ambiente aquático, maior o risco. Então, assim, a gente diz que o risco dentro da água e no entorno da água, ele é 200 vezes maior de morte do que dirigindo um carro ou dentro de um carro. Ele tem um risco muito maior do que nas estradas. Então, quanto mais eu entro na água, maior o risco. Por exemplo, por isso que aquela questão assim, saber nadar evita o afogamento, ele evita em alguns ambientes, saber flutuar em alguns ambientes. Mas quanto mais você vai aprendendo a nadar, mais você se arrisca a maiores ambientes mais arriscados. E isso vai aumentando o risco de afogamento. Eu já me afoguei 3, 4, 5 vezes, né? Então a gente passa muito sufoco na água porque a gente achou que dava e deu, né? Porque eu estou aqui vivo, mas assim, a gente vai no limite do limite. E se a pessoa não tiver a ferramenta para sair daquela situação, ela fica e não tem como contar a história depois, né, Laura? Ela fica e fica mesmo. E o álcool, doutor Davi, ele contribui para o aumento de morte por afogamento? Certamente, né, Laura? Está envolvido aí em pelo menos 10, 15% das mortes por afogamento e é muito fácil de explicar. Daquilo que a gente conversou sobre o risco ambiental e o comportamento de risco, se eu tenho a minha competência aquática e eu estou usando álcool, é normal que quem está usando álcool acha que tem uma competência aquática maior do que o risco. E essa falta de avaliação, de julgamento, leva a pessoa a se arriscar muito mais. E ela acaba morrendo por conta disso. Sem contar no fato... A gente fica mais corajoso, né? Sem contar o fato de que, além de ficar mais corajoso, eu também não tenho os mesmos reflexos.
Eu não aguento nadar da forma como eu, sem estar com o efeito do álcool. E o álcool embota um pouco. Então, isso tudo leva a um maior afogamento. Doutor Davi, vamos falar de afogamento doméstico. É possível se afogar no chuveiro ou na banheira? Eu pergunto isso porque desde criança a gente sempre ouve, não pode tomar banho depois do almoço, não pode entrar no mar ou no rio. Essa crença procede? O quanto disso é lenda ou verdade? Tá. Eu vou dividir em duas partes. Primeiro, afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão. Significa que se eu estiver num banho, né, e me distraio e aspiro água, eu me afoguei. Se eu estou bebendo água e alguém me chama e eu olho para o lado, eu aspiro a água, eu estou afogado. Só que, é claro, o afogamento que acontece bebendo água não é o mesmo de eu estar todo dentro da água, né? Então é muito mais complicado. E essa questão de você comer e se banhar, ela é mais importante para as pessoas que têm a partir de 40, 45 anos, onde a realidade da possibilidade de um infarto, de ter uma coronariopatia, é maior. Então eu posso, por exemplo, comer e quando eu como, eu fico com a minha atividade muscular ou a minha resposta muscular fica prejudicada. Eu não tenho a mesma condição de quando eu estou com o estômago vazio. Então é natural que eu responda menos e é natural que eu possa ter um infarto, alguma coisa, quando eu vou nadar. Agora, no banho é muito raro, né? Eu não atendi nenhum caso de afogamento no banho, porque a pessoa teve um mal súbito ali e se afogou. Mas, por exemplo, é a causa mais frequente no Japão, no ofurô. No Japão, as pessoas se afogam na idade a partir de 60, 65 anos e se afogam dessa forma. Eles têm um infarto dentro da banheira e morrem afogados ali. Mas isso por uma condição cultural, eles usam muito o ofurô, e pessoas idosas, né? Então é diferente da gente. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o maior especialista em salvamento aquático do mundo, Dr. Davi Spilgman. De volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista, hoje com o tema afogamento, um dos acidentes que mais matam crianças e adolescentes em todo o país. Dr. Davi, segundo o site da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, são mais de 100 mil afogamentos não fatais que acontecem aqui no Brasil, um número extremamente alto. Dr. Davi, o afogamento pode deixar sequelas para essas vítimas não fatais? Que tipo de sequela que são as mais derivadas do afogamento? As sequelas que acontecem, a primeira é aquela que foi sempre ignorada e que até hoje a gente tem dificuldade de dizer que isso é importante, que a sequela é psicológica, né? Todo mundo que se afoga e é uma vítima não fatal de um afogamento, leva essa experiência para o resto da vida, seja através dos sonhos, dos pesadelos, das escolhas profissionais, dos desafios que vai enfrentar durante a vida, e isso é bastante relevante, né? Essa é a primeira coisa, psicológica. A parte física, orgânica ou patológica, se ela não teve uma parada cardiorrespiratória, as sequelas são muito raras, menos de 5% tem sequelas. Então ela vai ter sequelas, e aí tem sequela de uma encefalopatia anóxica, ou seja, parou o coração e a respiração, e ela foi ressuscitada, e essa ressuscitação não foi breve o suficiente para que desse aporte de oxigênio àquelas células neurológicas, e houve uma morte de parte das células neurológicas. Então, esse indivíduo, essa pessoa pode ficar com uma sequela importante. E aí varia um pouco, ela pode
ter dificuldade na fala, pode ter a memória afetada, a capacidade intelectual, até os casos mais graves, que são os mais frequentes, né, em que ela está acamada e não tem conteúdo cerebral e é uma pessoa que acaba virando um vegetal, tá viva, mas não tem conteúdo cerebral. Então, nas paradas cardiorrespiratórias, isso deixa sequelas, e sequelas importantes. Tem um número muito grande de pessoas, de pais, de filhos, de crianças, principalmente, que estão nessa situação no Brasil. Doutor Davi, é verdade que após o resgate, mesmo que a vítima esteja aparentemente bem, a gente tem que levá-lo ao hospital? Nem sempre, Laura, a gente criou, já de mais de 25, 30 anos para cá, a gente tem uma classificação de afogamento, que também é uma ferramenta que é usada no mundo inteiro no hospital e no pré-hospitalar, que mostra exatamente quando deve levar para o hospital e quando não deve. Então a gente tem o resgate, que é aquela vítima que não aspirou água, ela não precisa ir para o hospital. A gente tem um grau 1 que aspirou uma pequena quantidade de água, suficiente para produzir tosse, essa vítima também não precisa ir no hospital. E aí a gente tem o grau 2, 3, 4, 5 e 6, que vão necessitar de hospital. Cada grau de afogamento representa uma maior ou uma menor aspiração de água, né? Então o grau 2 ele vai para o hospital, mas ele recupera muito bem em 24, 48 horas. O grau 3 e 4 ele precisa de terapia intensiva, internação, pelo menos 4, 5 dias de hospital. E o grau 5 e 6 eventualmente precisam de mais internação, dependendo de como foi o resgate. Então, assim, depende muito da quantidade de água aspirada e do tempo que ocorreu para ocorrer o resgate dessa vítima. Doutor Davi, sobre afogamento em piscina, o senhor disse, como a gente sabe, num minuto. A criança, o pai bobeia, para de prestar atenção num minuto, a gente perde a criança de vista. E tem muita morte, né, por afogamento em piscina. O que os pais devem fazer para evitar? Aquelas boias que eles têm mania de colocar na criança e deixar ela sozinha na piscina, funciona? Ótima pergunta. Laura, só tem boas perguntas, viu? Te agradeço, viu? A gente tem aí 5 razões, 5 dicas de piscina mais segura, né? A primeira é supervisão 100% do tempo. Os pais têm que estar o tempo todo à distância de um braço com a criança, tá? Essa primeira medida é a mais fácil. Segunda medida, impedir acesso à piscina. Ou seja, a piscina é de uso público, coletivo ou privado, ela tem que ter cerca. Ela tem que ter um portão com 1,20 de altura. Ela tem que ter um portão abrindo para fora, automático, que ao entrar alguém, ele fecha e lacra novamente. Então, essa é a segunda medida. Guarda-vidas em piscina coletiva. Não adianta, todo mundo aqui sabe nadar, mas não, mesmo sabendo nadar, você pode ter um mal súbito, uma crise convulsiva, um outro quadro de afogamento, você precisa ter alguém supervisionando aquela comunidade. Essa é a terceira. Quinto, evitar a sucção dos ralos. Então, assim, evitar que uma criança ou que um adulto haja uma sucção pelos ralos. Porque a piscina tem um filtro, ela tem uma bomba, e essa água é bombeada, é aspirada. Isso provoca uma sucção se você tiver um ralo só. Então é muito importante nas piscinas terem 2 ralos de aspiração e cada ralo ter uma tampa anti-aspiração de cabelo para proteger a aspiração do cabelo. E o último, você saber como agir, né? Por exemplo, não se envolver num socorro, porque mesmo na piscina, se tem alguém se afogando e eu parto para o socorro, e eu não tenho a habilidade suficiente, essa pessoa me agarra e a gente morre ali na piscina.
Então eu tenho que saber como agir, como reconhecer um afogamento, como agir e como realizar os primeiros socorros. Então são 5 dicas muito fáceis. Esse material está todo na página da Sobrasa, é gratuito, o gibi é gratuito, o vídeo é gratuito, e eles ensinam tudo que eu estou falando aqui, tem lá para você gratuitamente. Cursos gratuitos, cursos de prevenção, cursos de resgate. Então eu convido vocês a darem um pulo lá e aproveitar o que a gente está oferecendo. Doutor Davi, eu vi que o senhor também formou mais de 1000 salva-vidas na sua carreira. Quanto tempo que se leva para formar o salva-vidas e quem é que está habilitado para fazer o curso? Então, o curso de guarda-vidas, ele vai no mínimo de 52 horas aula para guarda-vidas de piscina, até 300, 600 horas aula, dependendo da especialização. Então, a gente tem guarda-vidas de piscina, de rios e de praias. Esse para citar os mais importantes. E aí ele pode ter, além de ser um guarda-vidas de praia, ele tem um curso de moto aquática, um curso de resgate operacional de helicóptero, um curso de bote inflável. Então, a quantidade de horas varia conforme o ambiente que ele vai trabalhar e a especialização que ele deseja, né? Quem é que pode fazer o curso? Todo mundo pode fazer o curso. É claro que se a gente, por exemplo, tem um público, olha, eu tenho 30 pessoas que eu gostaria que fossem guarda-vidas e elas não sabem nem nadar, eu não vou conseguir fazer isso em 100 horas. Eu tenho que ensinar primeiro a nadar para depois fazer o curso. Então, tudo depende do público. Então, se a gente tem uma prova inicial muito exigente, ou seja, eu quero que eles nadem 100 metros, eu só vou fazer curso com as pessoas que souberem nadar 100 metros em menos de 1 minuto e 15. Eu tenho um público bom nadador, quer dizer, eu não vou ensinar a nadar, eu vou ensinar só as técnicas. Mas se eu quero aproveitar aquele público, daquele município, que não tem muita gente que sabe nadar, eu quero ensinar, eu vou ter que estender o curso por mais tempo para poder aproveitar esse público melhor. Doutor Davi, educar para salvar? A gente tem uma frase nossa que é: prevenir é salvar. Ou seja, eu quero que eu não quero que você queira salvar entrando na água e se arriscando. Eu quero que você queira salvar prevenindo. Por isso a frase é bem clara: prevenir é salvar. E a outra frase que a gente tem é: educar para não se afogar. Então a gente entende que a educação é a mola mestra, é a ferramenta mais importante na redução dos afogamentos. E é isso que a gente usa, educação nos diversos ambientes aquáticos, customizado para aquele ambiente e customizado para o público, embora o nosso público preferido sejam as crianças. É quem mais aprende, mais absorve e mais empolgante. Doutor Davi, para nós encerrarmos, o que o senhor poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo aqui em Mato Grosso, em todo o estado de Mato Grosso, principalmente para os papais e mamães? Cara, eu já vivi na praia, no CTI, que eu fui chefe do CTI durante muitos anos. Não existe dor tão grande quanto perder um filho, tá? Ou um neto, ou um sobrinho. Tá? É uma cicatriz que não fecha, é uma ferida que não fecha, uma cicatriz está sempre presente. Então, assim, as medidas de prevenção são muito simples, elas não são complexas, mas a gente tem que acreditar que o afogamento é uma realidade, e é uma realidade que está presente na vida de todos nós, e a gente tem que, o tempo todo, permanecer com a nossa criança muito próximo da gente, né? Eu acho que até uma das perguntas que você fez sobre a boia, e eu não respondi, passei direto, mas assim, é muito comum o pai ou a mãe acharem que colocou uma boia de braço e colocou a criança lá e ela pode ficar sozinha. Não, tá errado. Mesmo que você vá usar qualquer tipo de boia, tem que estar do lado.
Na internet existem milhões de vídeos onde tem um adulto e uma criança com a boia do lado se afogando. Então a boia não é um instrumento confiável. O instrumento confiável é a sua supervisão, pai e mãe. E a gente não pode deixar o nosso maior tesouro à sorte, né, de acontecer um afogamento. Doutor Davi, muito obrigada. O programa Laura Campos Entrevista fica por aqui. Obrigado por compartilhar tantas informações necessárias conosco e parabéns pelo seu belíssimo trabalho na prevenção e também, principalmente, na conscientização sobre o perigo dos afogamentos. Obrigado, Laura. Obrigado a vocês. Já sabe que nós estamos disponíveis aí na internet. O que vocês tiverem dúvida, quiserem dar um retorno, nós estamos aqui para ajudar. E obrigado a você que nos acompanhou. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.